Olá! No livro de Gênesis, capítulo 18 e versículo 23, nós vemos um diálogo entre Abraão e Deus, onde Deus revela a Abraão que ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Abraão pergunta: Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, tu destruirias a cidade, mesmo tendo 50 justos? Deus disse não. E Abraão disse: e se houver 45? Deus não. E se houver 40? Deus disse não. Se houver 30? Deus disse não. Se houver 20? Deus disse não. E se houver 10? Deus disse não. Se houver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir a cidade por amor dos 10. Porém, naquela cidade só tinha um justo, Ló, sobrinho de Abraão. E Deus, como assim ele tinha prometido, ele acabou destruindo a cidade, como todo mundo sabe. Aquela cidade foi destruída porque só tinha um justo. Eu concluo com isso que o problema da cidade não era o pecado. O problema da cidade era que não tinha justo o suficiente para que aquela cidade não fosse destruída. Lá no livro de Mateus, no meio do Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus disse assim aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vocês têm que fazer a diferença nesse lugar, vocês têm que fazer a diferença nessa geração, vocês têm que fazer a diferença aonde vocês andarem. Assim tem que ser a igreja do Senhor hoje. Nós temos que fazer a diferença aonde nós estamos. João Batista, que veio antes do ministério de Jesus, ele anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. E muitos fariseus vinham até ele para se batizar. E ele dizia assim: raça de víbora, quem vos ensinou o caminho dos céus? Ou seja, ele chamava aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, que eram nada mais do que religiosos, transfigurados de crente, e diziam assim: vocês estão se arrependendo por quê? Vocês estão com medo da ira futura? Vocês na verdade são raça de víboras. Ou seja, João Batista denunciou o pecado deles. João Batista denunciou o pecado daquela geração, chamando eles de raça de víboras, dizendo que eles eram apenas religiosos, que eles serviam a Deus somente para mostrar para os outros que eles eram religiosos, e na verdade de coração eles não serviam a Deus. Já nós podemos ver a história do profeta Jonas. Ele anunciou numa cidade que não era de Israel, que era uma cidade de Nínive. Ele anunciou que ali Deus iria destruir aquela cidade por causa do pecado daquela cidade. Porém, eles se arrependeram, eles jejuaram, eles voltaram atrás dos seus pecados, eles pediram misericórdia a Deus, porque houve um profeta que denunciou o pecado daquela cidade e aquela cidade não foi destruída, porque Deus teve misericórdia deles. Já nos tempos de Acabe, do rei Acabe, o profeta Elias denunciou o pecado daquele povo imoral que estavam servindo a outros deuses, que estavam perdidos, que estavam longe do Senhor, estavam adorando outros deuses. Ele denunciou o pecado daquela geração e houve uma conversão daquele povo. Aquele povo voltou a cumprir as ordens do Senhor, a cumprir a lei de Deus. E o que nós vemos nos dias de hoje? O Evangelho tem feito a diferença? O Evangelho tem mudado o meio onde ele é pregado? O Evangelho tem feito a diferença no nosso país? Ou as coisas têm corrido ao bel prazer? A igreja tem que fazer a diferença. Deus quer levantar pessoas que tenham coragem para denunciar o pecado dessa geração. O pecado tem entrado para dentro da igreja, o pecado tem entrado para dentro do corpo de Cristo e encontra no corpo de Cristo um evangelho diluído, em que tudo pode, tudo é amor, tudo é amor, tudo é um conto de fadas. Mas Deus é um Deus justo, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus tremendo, que Ele foi tão forte nas suas decisões, tão aguerrido nas suas decisões, que Ele não poupou nem a vida do seu próprio filho, que dirá a minha e a sua. Pense nisso.
Deus é tão amor assim como você imagina? Deus também é justiça. E Ele está levantando uma geração que vai denunciar o pecado dessa geração, que vai denunciar o pecado que nós estamos vivendo. Veja bem o caso que aconteceu na Bolívia recentemente. Já existe a aprovação de uma lei, se eu não estou enganado, daqui a 1 ano vai entrar em vigor, que é proibido evangelizar. Mas eu te pergunto, por que essa lei foi aprovada? Será que a igreja não sabia? Será que os religiosos de lá, os líderes, não sabiam que essa lei estava para ser aprovada? Por que não fizeram nada? Por que não reagiram? Por que só agora que foi criminalizado evangelizar, eles resolveram se mexer? Eles resolveram pedir misericórdia e marchar pelas ruas? Porque até então eles estavam inertes. E assim está acontecendo no Brasil, e assim está acontecendo pelo mundo afora. Nós vemos uma igreja inerte, que não se move, que não faz nada, que não quer tomar decisões, que não quer se envolver no mundo de hoje, esperando as coisas acontecer. E nós estamos vendo o pecado se proliferar no mundo, como uma praga que vai conduzir a humanidade à perdição. E quem vai denunciar o pecado dessa geração? Essa é a pergunta do Senhor nessa mensagem, nesse vídeo. Quem vai se levantar para fazer a diferença? Quem vai ser o Elias da vez? Quem vai ser o Jonas da vez? Quem vai ser o João Batista da vez? Que não vai ficar conivente com isso tudo, que vai colocar as coisas às claras e vai dizer: Deus não aceita isso. Quem vai denunciar o pecado dessa geração? É tempo de arrependimento. É tempo de nós nos voltarmos para Deus, é tempo de nós nos voltarmos para a sua graça, para a sua misericórdia e encontrarmos nele a salvação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas, porque você é um chamado a denunciar o pecado dessa geração. Em nome de Jesus, amém.